Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Este é o canal Reflexão e Vida. Eu sou o pastor Alfredo Oliveira e estou com mais um vídeo abençoador para o seu coração. Uma mensagem de Deus que vai edificar a sua vida. Vamos ao vídeo, espero que você goste. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero dizer que estou feliz por estar nesta noite convosco. Quero cumprimentar a todos, pastor Rivelino Bastos e a pastora Glauce. Agradeço a Deus por estar vivo, em detrimento a vários colegas que passaram para a eternidade. E um dia eu conversava com o pastor e o pastor dizia: se morrer vai para o céu. Eu digo: então pede para morrer, porque eu não quero. Se morrer fosse tão bom assim, Jesus não tinha ressuscitado um monte de gente, inclusive um que estava com 4 dias de morto. Então pega e pede logo para ir, mas não coloca a vida dos outros em risco. Então, estar aqui é uma bênção de Deus, com a minha família, minha esposa, meu filho. E eu quero meditar com vocês na palavra de Deus. Mateus capítulo 6, a palavra Pai aparece 11 vezes, citada por Jesus. E a palavra Pai foi uma das palavras que Jesus mais citou nos evangelhos. Ele sempre dizia: eu faço a vontade do meu Pai. Quando ele ensinou a orar, ele disse: orem assim, Pai nosso que estás no céu. E aí ele dá instruções. Ele diz: olha, não deem esmola, querendo ser visto pelos homens, porque eles, os hipócritas é que fazem isso. E o vosso Pai é quem vai recompensar. E ele vai citando o nome do Pai. Ele diz que ele e o Pai são um. E ele ora para que nós sejamos um com ele e o Pai. Então tem muita intimidade, tem muita razão significativa esse dia. Parabéns a todos os pais, homens de Deus, aquele pai de família do Salmo 128, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, Esse pai vai viver feliz, comer do trabalho de suas mãos, vai se dar bem na vida e vai ver a prosperidade e vai ver os filhos de seus filhos e a paz sobre Israel. Então, esse é o meu desejo. Entretanto, eu não vou pregar sobre Mateus capítulo 6. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 narra sobre um desafio ao pai da fé. Muitos de nós conhecemos o personagem coadjuvante dessa história como o pai da fé, Abrão. Aqui no capítulo 12 ele é Abrão. Depois, mais tarde, Deus vai e muda o nome dele. E aí ele passa a chamar Abraão. Mas eu quero ler com os irmãos aqui o início do capítulo 12, o versículo de número 2. Eu vou ler o versículo 1, 2 e o 3, para que fique bem compreendido. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, abençoarei teu nome, engrandecerei teu nome,
e tu serás uma bênção. Algumas versões, algumas variantes dizem, se tu uma bênção. Particularmente eu gosto muito dessa forma de classificar a frase, se tu uma bênção. Ela soa como uma ordenança. E aí depois Deus diz, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Amém? A frase áurea desse texto lido é a frase que Deus, Pai, pronunciou a Abrão. Ele diz, se tu uma bênção. Eu gosto muito dessa frase e, vez por outra, recebo de Deus uma nova vertente, uma revelação a mais sobre o que Deus revela a Abrão e a mim e a todos aqueles que se dedicam a viver pela revelação de Deus, chamada Bíblia Sagrada. E me chamou muito a atenção o interesse de Deus na performance de vida que Abrão deve ter. E como Abrão é um modelo tirado da terra de Sinar para servir de modelo ao mundo de sua época, um modelo padrão para uma nação padrão de um Deus vivo. Porque muitos deuses já existiam naquela época. Assim como ainda existem muitos, milhões de deuses. Mas quem serve a Deus sabe que os milhões de deuses são apenas fruto da imaginação e criatividade do homem. Mas o Deus de Abraão foi o Deus que criou os céus e os céus dos céus e a terra, e agora chama um homem para mostrar ao mundo da sua época como é que deve viver um adorador, um amante de Deus, um seguidor de Jesus, como o padrão de vida a ser inspirado, demonstrado no mundo. Então Deus diz para Abrão, Abrão, sai da terra do teu pai, da casa dele, vai para um lugar que eu te mostro. E eu quero caminhar com vocês em algumas observações. Primeiro, toda vez que Deus chama alguém na terra, todas as vezes que Deus chama a atenção de alguém, Ele traz um desafio. Deus nunca projeta algo para você sem trazer a você um desafio. Quantos querem ser abençoados por Deus? Pergunte do irmão ou da irmã que está ao seu lado: você quer ser abençoado? Você quer alcançar o mais de Deus? Se prepare para os desafios de Deus. Porque a verdade é que nós estamos vivendo uma época em que muitos cristãos, não posso dizer todos, mas muitos, aprenderam a querer a bênção de Deus, mas não aprenderam a aceitar desafios de Deus. Não é verdade, pastor? Pessoas não gostam de desafio, não têm coragem de encarar desafios. Então Deus vem a Abrão e diz: você vai sair de onde está, você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, e aí eu vou engrandecer o teu nome. E aí Deus coloca a senha no meio da frase, e a senha é: se tu uma bênção. Ser uma bênção é diferente de ser abençoado.
Nem toda pessoa que está sendo abençoado é, por excelência, uma bênção. Porque ser abençoado está relacionado a uma circunstância da vida, ou a uma oportunidade, ou a uma benevolência de Deus. Deus decide abençoar alguém, dá-lhe uma oportunidade para gerar gratidão, para gerar a oportunidade dele mudar de vida, dele ou dela, e abençoa. Muitas vezes o abençoado não se interessa em se tornar uma bênção. Então há diferença entre ser uma bênção e simplesmente ser abençoado. Muitas pessoas confundem e acham que por estarem sendo abençoadas, já são uma bênção, do jeito que são, da forma que escolheu, sem a devida observação bíblica. E aí quando pensam que não, caem num desfecho que lhes traz tristeza, decepção, angústia. E aí vem a pergunta: por quê? Por quê? E por quê? Porque confundiram uma coisa com a outra. Mas eu devo lhe dizer que ninguém poderá jamais ser abençoado se Deus não lhe abençoar. A gente só é uma bênção se Deus nos abençoar. O homem não pode produzir a essência abençoadora de si mesmo. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Pronto, fechou. Fechou a conta, né? Então é preciso que haja contato, é preciso que haja iniciativa de Deus para que eu saiba ser uma bênção. A bênção em mim é diferente da bênção para mim. A bênção para mim é de fora para dentro. A bênção em mim é de dentro para fora. A bênção para você, Deus manda até você. Agora a bênção em você, Deus gera dentro de você. Jesus explicou isso quando conversou com a mulher samaritana. Ele disse: aquele que beber da água deste poço vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte, e essa fonte jorrará para a vida eterna. Mas Deus decide que Abrão seja uma bênção, determina que Abrão seja uma bênção. E por que Abrão tem que ser uma bênção? Porque Abrão não pode ser igual aos demais, não pode seguir a tradição do pai, não pode seguir a tradição dos adoradores do sol. Não, Abrão tem que ser diferente, é exigência de Deus. Deus sempre exigirá de você, de mim, uma mudança. E por que isso? Porque Deus sempre quer fazer de você um modelo a ser seguido, a ser inspirado. Abraão vai fazer uma trajetória pela terra que será da nação que estará saindo dele. Ele caminha naquela terra, ele peregrina naquela terra. Terra esta que seria de seus descendentes. E ele peregrina sendo um modelo para aquele povo. Bom, e Abraão se torna uma bênção
algumas coisas podem falar de Abrão. Abrão se torna, ou torna-se uma bênção naquela época. E ele serve de inspiração para nós hoje. Abrão é uma bênção porque Abrão obedece e aceita o desafio de Deus. E aí você pode identificar, se você faz parte dessas famílias bem-aventuradas lá em Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias abençoadas hoje, nessa promessa que veio lá de Abraão, elas também são modelos. Esses pais que servem a Deus também são modelos. Eles receberam uma herança espiritual de Deus que passou por milênios, gerações, passou por Jesus e veio até nós. Abrão é uma bênção porque Abrão aceita desafio, obedece ao comando de Deus, sai da casa do pai, vai peregrinar pelo deserto, aprende a esperar em Deus. Abraão é bênção porque espera em Deus. Abraão é bênção porque ele sabe confiar no que Deus prometeu a ele. Abraão não se precipita, não toma decisão qualquer. Abraão sabe que aquele que prometeu é fiel. Abraão é uma bênção porque Abraão é um excelente companheiro da sua esposa, cúmplice nos direcionamentos, ainda que naqueles mais complicados. Abraão é uma bênção porque é um fiel dizimista que reconhece o sacerdócio de Melquisedeque e lhe entrega o dízimo sem antes ser instituído, ainda quando não tinha sido instituído leis que regiam as regras para o povo judeu. Abrão já era fiel. Abrão é uma bênção porque Abrão carrega na sua essência a identidade de um homem vitorioso, porque quem serve a Deus é por excelência mais que vencedor. Abrão vai a uma guerra por causa do sobrinho, e ele derrota 5 reinos, e por causa dele Deus dá vitória a 4 reis, e ao terminar, ele é reconhecido como um homem de Deus, e fiel. Abrão é uma bênção que chama a atenção de Deus, e Deus vai lá na casa dele visitar, tomar café com ele. Eu não sei se tomava café, ou se tomava chá, ou só comeram carne assada de cordeiro, mas Deus foi lá na casa dele, bateu um papo com ele, conversaram, e Deus disse: Abraão, eu vou mudar teu nome, a partir de agora tu vai deixar de ser Abrão, tu vai ser Abraão, eu vou mudar o nome da tua esposa, e daqui a 1 ano eu vou voltar aqui, e tu vai estar com um filho, um herdeiro. Abraão é uma bênção, ele é uma bênção na mão de Deus. Agora, existem outras qualidades de Abrão. Ele é uma bênção porque ainda nas dificuldades que passa, ele não tem um espírito miserável, nem aproveitador. Sua esposa morreu, ele chora, e ele chega aos filhos de Het e diz: meus amigos, eu preciso de uma terra para colocar o corpo da minha esposa. E aqueles príncipes chegam com ele e dizem assim: meu senhor, tu és um anjo, como um anjo de Deus entre nós. Olha o conceito que ele tem. Qual é o conceito que as pessoas têm de nós? Onde nós vivemos?
Eles dizem: olha, escolhe, a terra está diante de ti, o que tu quiseres é teu. O que tu escolheres, escolhe a melhor terra, o melhor lugar. Olha que palavra abençoada, né? Mas Abraão diz: não, meus irmãos, olha, eu vou escolher uma terra, e eu quero que vocês me deem o valor desta terra, eu quero pagar por ela. Abraão ser uma bênção, não faz dele um miserável de espírito. Não tem nada a ver com aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 5. Ele não se aproveita da misericórdia das pessoas. Ele paga o preço pelo que ele quer. Ele faz questão de pagar. A Bíblia diz que ele se prostra diante dos príncipes e diz: olha, se eu achei graça aos olhos de vocês, eu quero pagar. Mas o valor é tão insignificante para você e para nós. Abraão é muito rico, muito próspero. Ele diz: mas eu preciso pagar. Essa qualidade na identidade de Abraão, ela chama muita atenção. Porque hoje em dia, quando a gente traz para a nossa realidade, a gente muitas vezes é tentado a ter. Eu fui para um campo onde ninguém queria ir. 3 obreiros que foram chamados para assumir o campo não tiveram coragem de aceitar o desafio de Deus. E eu e minha esposa e meu filho, que tinha 5 anos na época, nós aceitamos. Meu filho por conta de... tinha que ir mesmo, né? Minha esposa recebeu o chamado de Deus para ir. No dia do meu chamado. Mas Deus nunca nos deixou passar necessidade. Tinha muita carapanã, tinha mutuca, tinha cobra, tinha onça, tinha abelha africana. Lá era o jardim do Éden. Todo dia a gente matava uma serpente. Entendeu? Né, Marta? Lá era uma bênção. Um dia meu irmão me ligou e disse: aí, mano, como é que é? Aí eu falei exatamente isso. Irmão, mano, eu estou no jardim do Éden. Eu disse: é mesmo? Tem muita fruta? Eu digo: tem. E todo dia a gente mata uma serpente aqui. Lugar para ter cobra, né? Samuel foi no banheiro, quando chegou lá tinha uma cobra olhando para ele, dando burro. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Lá eu fui brigar com a cobra. Lembra, Marta? Mas foi lá que Deus nos abençoou. Eu nunca saí do meu campo para vir para a capital liso, não. Deus sempre colocou dinheiro no meu bolso. Nunca precisei pedir nada de ninguém. Nunca precisei contar miséria para ninguém. Porque o Deus de Abraão me fez próspero. Prosperidade não é uma condição transitória, é uma essência que Deus coloca na alma de quem aceita desafios e aceita mudar de vida e aceita andar pela fé em Deus, não pela fé dos outros. Porque tem gente que não consegue ser, ele consegue receber. Tem a unção do cigano. É me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá e me dá. Né? Como dizia minha avó, é só venha a nós o vosso reino. Né? Seja feita a tua vontade nunca. Então, Abraão é alguém que não se aproveita de situações. Ele paga o preço pelo que ele quer. Eu me lembro que uma vez um irmão foi contar um testemunho. Ele foi pegar o ônibus, pagou a passagem, o cobrador estava meio sonolento, deu quase R$100 para ele. Eu disse: irmãos, eu precisando de um dinheiro, oh glória a Deus, botei no bolso, Deus me ouviu. Quando terminou, o dirigente disse: rapaz, vai devolver o dinheiro do cobrador, deixa de ser ladrão, toma vergonha na tua cara.
e vai te consertar com Deus, senão tu vai ser disciplinado. Tem gente que é assim, né? Eu conheci um pastor que chegava lá com a gente, e ele entrava na casa pastoral e saía olhando as coisas, e dizia, rapaz, me dá isso aqui. Tu não quer me dar isso aqui? Me dá isso aqui, me dá aquilo ali. Tinha uma tora de pau seca assim lá no meio do terreno, disse, rapaz, pega aquela tora de pau e leva lá na tua costa, vai. Pelo amor de Deus. Ser uma bênção é diferente disso. É diferente. É experimentar provisões de Deus. Irmãos, eu sei o que é passar pobreza extrema, eu sei o que é passar necessidade, mas eu não sei o que é passar fome. Primeiro porque eu nunca fui preguiçoso. E o homem de Deus que descende de Abraão, ele não é preguiçoso. Eu espero que não tenha ninguém preguiçoso aqui. Se tiver, isso é para você. Se você gostar, amém. Se não gostar, problema seu. Vai trabalhar. Porque Deus não abençoa nó cego, preguiçoso, enrolão. Deus não abençoa. Né? E aí, meus irmãos, a gente passa a luta. Tem tempo que você passa baixo, mas passa. Deus passa com você. Deus treina a tua fé. Eu não acredito que Deus me coloque numa provação só para ver se eu tenho fé, porque Deus sabe se eu tenho ou não. Deus conhece todas as coisas. Jesus falou que antes que a palavra saia da vossa boca, o vosso Pai sabe o que você vai dizer. Ora, Ele não conhece? Deus não precisa me testar, Ele sabe quem eu sou. Agora Deus gosta de me treinar. Quando você está passando uma luta, Deus está treinando você. Deus está te fazendo mais forte. Ele está movimentando a tua fé, exercitando a tua intimidade com Ele, tirando você do conforto, colocando você no confronto, para que você seja mais forte, mais poderoso, mais crente, tenha mais discernimento, tenha o tino daquilo que vem pela frente. Ele está treinando você. Agora, a cada dia é uma nova vitória. A cada dia é uma nova experiência. E Deus fala para Abraão, ser uma bênção. Porque muitas pessoas, como eu disse anteriormente, podem estar sendo abençoados, sem contudo ser uma bênção. Eu não sou uma bênção quando eu confundo a bênção, mas no meu procedimento, eu me torno desonesto com Deus, desonesto com a minha família, desonesto com as pessoas. Tem gente que é honesto lá fora, paga as contas direitinho, cumpre os negócios, mas aqui dentro é desonesto. Só nega dízimo, oferta nem se fala, né? É soberbo, é desobediente, né? Pensa que igreja é Câmara de Vereadores, de oposição. Tem que ser oposição ao pastor, tem que ser oposição aos líderes. A gente tem esse tipo de espírito, né? E outros, tem outros que são o contrário, são honestos aqui dentro, cumpre direitinho o clero, né? Vai para a missa, recebe a hóstia, faz tudo direitinho, mas lá fora é desonesto. Estar sendo abençoado não significa que Deus aprova a minha conduta. Se a minha conduta se contrapõe ao princípio de Deus, aquilo que Deus me instruiu a ser, eu não posso me enganar, nem achar que sou melhor que os demais. Tem gente que por isso acha que é melhor que todos os crentes da igreja. E não é assim. E é por isso que pessoas, muitas vezes cristãos, tendem a enfrentar desgraças, problemas atrozes em suas vidas, por não entenderem que ser uma bênção é diferente desse consumismo de fé e de bênçãos materiais
que é pregado nos dias de hoje em muitos lugares. Jesus disse várias coisas sobre isso, mas dentre elas, aquilo que é master para mim, ele disse: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero nesta noite, submetido à autoridade da palavra de Deus, dizer para cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão: você jamais será mendigo de bênção, você jamais precisará correr atrás de alguma coisa, porque o Deus que você serve, e se serve com fidelidade, Ele traz a bênção até você. Você já é uma bênção na mão de Deus, e da tua vida verterá bênção para abençoar pessoas, famílias e todos aqueles que contemplam você. Você será a inspiração, ou já é esta inspiração. É diferente. Você terá para emprestar, não precisará tomar emprestado, porque o Deus que você serve acrescenta todas as coisas. Olha, Jesus disse: olha os passarinhos, olha os lírios. Uma vez a gente estava indo para um culto, na época lá no Paraná da Terra Nova, bem, década de 80, e aí tinha um irmão que não tinha muita instrução, um irmãozinho que não tinha estudado e tudo, e ele ia sentado no meio da canoa, e aí a gente ia passando na margem do rio, e aí havia umas árvores, como há no interior do Amazonas, aquelas árvores imponentes, e havia um mulateiro. Ele viu um mulateiro que se destacava, e ele olhou aquele mulateiro e disse: olha, como é bonita a roupa do mulateiro. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como esse mulateiro. Sabe que é uma verdade que ele falou? Na pouca instrução que tinha, ele tinha a revelação da palavra, e ele entendeu que Deus cuidava dos lírios, das aves dos céus, que não plantam, não juntam em celeiro. Mas muitos de nós somos tão preocupados que deixamos o reino do céu por último. Se der tempo, se eu puder. Tem sempre um se na frente. E aí as coisas não são acrescentadas, porque não é que Deus não queira, é porque eu tiro a prioridade do reino. Agora, os que fazem diferente, eles experimentam algo extraordinário. É isso aí, como eu sempre tenho dito, se você gostou desta mensagem, se você gostou daquilo que foi transmitido ao seu coração, inscreva-se em nosso canal. Você que ainda não conhece nosso canal, dê uma passadinha lá nos vídeos, canções, e se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos, e assim você estará nos ajudando e estará também fazendo parte daqueles que levam a palavra de Deus mais além. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa nação.